Olá, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou a Flávia Pircher, ceramista, trabalho e moro aqui em Vinhedo, no interior de São Paulo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um material que está sendo bem utilizado assim na cerâmica e que são essas canetinhas de marcar ou fazer desenhos. Atualmente no mercado tem dois fabricantes, o Rize e o Caio lá da Arte Brasil. Então eu vou usar as duas para a gente depois queimar e fazer um comparativo e ver qual que é o resultado visual de uma e de outra. Essas canetinhas são feitas com esmalte cerâmico e ambas podem ser queimadas entre 800 e 1240 graus. E elas são ambas aplicadas numa peça biscoitada. Então, eu até conversei com o Caio se daria para fazer um teste de aplicar na peça crua, e ele me explicou que quando a gente coloca na peça crua, ela pode entupir e aí a caneta perde o poder de escrita dela. Recapitulando, ambas para serem aplicadas numa peça que já tá biscoitada. Eu peguei uma jarra aqui, eu quero fazer um conjuntinho de jarra e o copinho. Passei um esmalte aqui em cima, esmalte cinza, que eu queria que a peça ficasse assim um pouco mais neutra para ressaltar o desenho. E agora eu vou fazer a aplicação dos desenhos aqui embaixo. Vou começar utilizando a caneta aqui do Rize, olha, de 800 a 1240 graus. Eu comprei lá na loja dele, em Cunha, e eu vou utilizar a cor azul, tá? Então, vamos ver como é que ela funciona. O que eu percebi aqui é que, por exemplo, se o biscoito ele tá com uma rugosidade, obviamente que isso vai interferir no traçado, né? Então, quanto mais lisinho tiver o biscoito, melhor, porque senão, olha como é que o traço fica esquisito. Aqui, o biscoito tá bem áspero e rugoso. Deixei isso de propósito, assim, pra gente testar mesmo, né? Pra ver, porque ela é bem porosa, a caneta. Então, ela realmente é bem influenciada pela superfície. O que é muito legal, né? Que a gente pode, de repente, explorar também uma base com textura. E como a gente tá, assim, experimentando, o interessante é testar todas as possibilidades mesmo, né? Por isso, acho que dá para vocês perceberem, eu não tenho o costume de lixar a peça, né? Quando já tá biscoitada assim. Eu gosto de alisar a peça enquanto eu tô modelando ainda. Mas... E essa daqui eu peguei e escolhi de propósito pra gente ver que a textura da peça realmente ela dá bastante interferência. Então, eu vou terminar esse desenho com o azul e depois eu entro com o preto. E uma coisa que eu reparei também, que depois que a gente passa a caneta, vocês podem ver aqui, olha, ela dá uma esparramada pelos poros. É coisa leve, mas ela não fica extremamente nítida. Eu não vou consertar, eu vou deixar assim pra gente ver depois da queima qual que é o resultado visual que isso vai ocasionar. Bem, agora que eu fiz as duas pecinhas com a caneta do Rize, eu vou deixar aqui do lado e eu vou fazer agora com a caneta do Caio da Arte Brasil. Então tá aqui, olha, cerâmica Nobre Arte, temperatura de queima também é 800 a 1240. Vou começar pelo azul pra gente ter uma base de comparação, né? Porque aí, quanto menos variáveis, fica mais fácil da gente conseguir comparar e analisar o resultado visual de uma e de outra
para ver depois o que você quer na sua peça, para saber qual produto usar, né? Percebo que ela tá um pouco mais suave, a cor menos intensa. Agora, saber de fato como é que vai ficar só depois da queima, né? Dá uma curiosidade, não? Bom, então eu terminei aqui o azul. Agora eu vou começar a fazer com o preto. Ok? Agora vamos fazer a jarra. Vou mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu aqui comigo, que acho que pode ser uma informação interessante. Eu fiz um desenho aqui e eu não gostei. Aí eu tentei apagar, eu passei uma buchinha aqui úmida e tentei apagar e ficou uma meleca. E agora vamos ver o que vai dar isso. Eu vou esperar secar, eu vou desenhar por cima e vou queimar. Vamos ver se vai ficar borrado. É teste, né? E o que eu reparei também é que depois de um tempo, essa canetinha aqui da Arte Brasil, olha, ela também faz a mesma coisa que a da Rize. Ela começa a abrir o risco, ele não fica muito nítido, tá vendo? Vamos ver como é que ele vai ficar depois da queima. Eu não vou passar esmalte transparente em cima, não vou fazer nada, porque eu quero ver o resultado do produto puro. Aí depois, se eu quiser, eu faço uma queima novamente e passo o esmalte transparente. Então agora eu vou levar para queimar. Eu vou fazer uma queima de 1000 graus, pra gente começar na primeira temperatura, que eu queimo baixa 1000, alta 1240, às vezes 1260. Então eu vou fazer primeiro essa queima de baixa, vamos ver como ela vai se comportar. E depois uma outra peça eu faço uma queima de alta para ver como vai se comportar também. Quando eu estiver pronto, eu volto aqui para mostrar para vocês. Bem, eu já queimei as peças e aqui estão os resultados. Nas peças que eu utilizei as canetinhas da Arte Brasil, as intervenções, os desenhos ficaram um pouco mais delicados, mais fininhos na cor azul e bem intensos na cor preta. Eu já lavei a peça, esfreguei bastante, não sai, tá perfeito. Gostei muito do resultado, que olha, ficou bem delicado. Nas peças que eu utilizei a caneta do Rize, a cor ficou bem mais intensa. É um resultado visual diferente, eu também gostei muito, achei super bonito esse tom de azul. Tanto o preto quanto o azul ficaram com a mesma intensidade e também esfreguei, ficaram ótimas. Então aí fica mais uma opção para vocês que querem fazer desenhos sobre a superfície cerâmica, as canetinhas do Rize e da Arte Brasil, que são super legais para serem aplicadas sobre o biscoito. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, dá o like, anota aí, clica no sininho, porque daí quando tiver os vídeos, a gente postar os vídeos, você automaticamente é avisado, aí você não perde nenhuma novidade do canal. Tchau, boa semana! Então, eu achei que esse vídeo tivesse acabado. Só que daí ontem à noite, a Ani Teixeira tava aqui, porque a gente fez uma queima de sagar juntas, e aí ela veio pra gente abrir as peças. E eu tava mostrando o resultado dos copinhos, né? Eu falei, ó, Ani, o que aconteceu? Esse daqui ficou mais fininho, mais clarinho, esse daqui do Rize ficou mais forte, mas quando o biscoito não tá bem assim, lisinho, quando ele tá um pouco áspero, fica marcada a textura, né? E mostrei e tal, aí ela vira assim, você experimentou passar em cima do esmalte, da peça esmaltada? Eu, plim! Daí fui dormir com isso na cabeça. Acordei, a gente vai ter uma continuidade do vídeo, vamos fazer um teste de passar em cima da peça que já foi queimada com esmalte. Vamos ver o que acontece? Então eu peguei aqui esse bolzinho, ele já tá passado o esmalte transparente, ele foi queimado a 1240 graus. Eu vou experimentar
Primeiro a caneta da Arte Brasil, vamos ver se funciona. Perfeito. Perfeito. Vou fazer os traços maiores para depois a gente ter termo de comparação. Agora eu vou experimentar a caneta do Rise sobre o esmalte. Bom, então vamos finalizar aqui o vídeo sobre as canetinhas. Aí eu vou mostrar para vocês, recapitulando. Essa daqui eu passei a canetinha da Arte Brasil ainda no biscoito, né? Dá pra ver bem. Essa aqui eu passei a canetinha do Rise ainda no biscoito também. Aí deu aquele insight, que foi a Ani que me falou, de passar em cima do esmalte, lembra? Então vocês viram que eu passei, tirei do forno. Cara, eu amei o resultado, sério mesmo. A canetinha, ela ficou, olha, completamente definida. E eu achei super interessante para brincar com esse negócio do mais forte para o mais suave, assim, que tem muito a ver com a questão da profundidade no desenho. Acho que dá para explorar bem essa característica, essa combinação das duas. Fica aí mais uma dica que dá para usar tanto no biscoito quanto em cima da peça que já foi esmaltada e queimada. E o resultado fica diferente e ambos super joia. Mais um recurso aí pra gente utilizar na interferência da superfície cerâmica. Boa semana para todo mundo. Tchau!